E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender um pouco mais sobre análise gráfica, sobre como coordenar os seus estudos ou a sua aplicação, a sua técnica na análise gráfica em relação aos gráficos, aqui por exemplo de opções binárias. Então, com as dicas que eu dou aqui nesse canal do YouTube, que é o meu canal do YouTube, você vai entender um pouco mais sobre como funcionam os movimentos do gráfico, como funciona a lógica do gráfico, quando você pode fazer um momento de compra, por exemplo, como este movimento que eu acabei de fazer, defini minhas regiões, entendi o que está acontecendo no gráfico, fiz o que? Uma perspectiva de movimentação. Qual perspectiva que é essa? Que ele venha a fazer um movimento de valorização, ou seja, que o euro se valorize diante do USD. Aguardei a oportunidade correta. No caso aqui, eu tenho 3 pontos para que eu possa aplicar uma compra nessa região. Eu tenho o início de uma região, eu tenho o meio da região e tenho o extremo da região. No caso aqui, eu apliquei a minha entrada onde? Na média da região. Como assim média? No meio do caminho, no meio do movimento, naquilo que a gente pode dizer de questão de segurança, região de segurança. Por que região de segurança? Eu não estou nem entrando muito rápido na negociação e nem estou esperando a movimentação ao extremo. Eu estou fazendo uma entrada de segurança em uma região. Por quê? Quando eu vejo uma região, vejo um fundo, vejo um fundo, vejo um fundo. Olha que interessante, eu vejo 3 pontos onde o gráfico aqui pode fazer uma correção. Ele já rompeu a primeira região, está chegando na segunda região. Então, para mim, é um ponto de segurança a região do meio, ou o meio do canal. Por quê? Porque se ele alongar um pouquinho, ele pode tocar aqui e voltar. Ou se ele alongar um pouquinho e parar aqui, eu posso entrar com as minhas taxas de segurança. Agora, se eu entrar logo no começo da região, o que acontece? O candle pode esticar e me derrubar na operação. Então, olha que movimento bonito que ele fez. Ele já fez uma correção, fez um movimento. Aqui, no caso, eu entrei direto, né, quando ele chegou na região. Eu poderia esperar esse candle formar e entrar força de volume? Poderia. Cadu, onde eu aprendo mais sobre, por exemplo, esse padrão de esperar o gráfico mostrar para mim? Você pode baixar um download, um livro inteiramente grátis que está aí no meu canal do Telegram, está aí no link da descrição ou no banner do canal do YouTube. Você baixa, inteiramente grátis para você estudar e aprender mais sobre a aplicação das correções no gráfico. Alguma dúvida referente a isso ou outra coisa, você pode entrar em contato também no meu Instagram, me segue lá. Lembrando, né, que eu vou responder só quem me segue. Então você pode ver aqui, resultados dos alunos. Você pode ver aqui também o link do treinamento que está com 60% de desconto, caso você tenha interesse em aprender, buscar conhecimento e entender de uma vez por todas como funciona a análise gráfica. Então, acabei de fazer aqui a entrada perfeita, tá lá, né? Vamos lá abrir um outro par de moeda, já apareceu aqui o Ripple, Bitcoin, mas vamos aqui para os pares governamentais, né? Vamos aqui no GBP USD. Olha aqui, o gráfico fazendo um movimento, é um movimento lógico, está entrando força de compra, porém ele tem uma região aqui, ele tem uma região aqui que eu posso aguardar a movimentação. Eu posso aguardar tanto o máximo da região como o mínimo da região. São regiões essas que eu chamo de região de ouro. Cadu, então o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma aplicação nessa região ou eu tenho que aguardar? Aí é que está o feeling de quem está fazendo a negociação, de quem está comprando, quem está fazendo as suas negociações. Isso, só o tempo do mercado vai te trazer essa memória de pensar numa possibilidade, talvez, de correção ali naquela região ou não. Isso é tempo de tela. Isso é a experiência diante do gráfico que vai trazer esse movimento para você. Por exemplo, eu aguardei ele fazer o movimento,
esperei ele preencher um canal para depois fazer um movimento. Uma questão lógica. Teve muita gente, por exemplo, que entrou aqui, ó, só porque o candle bateu nessa linha entrou vendido. Só porque o candle bateu nessa linha entrou vendido. É assim que funciona? Bateu na linha entrou? Não. Existem regiões no gráfico, existem regiões de correção, existem regiões a serem preenchidas, existem regiões a serem rompidas, existem regiões a serem estabelecidas. Ele pode ali chegar e fechar bem pequenininho ali e eu tomo loss? Pode. Como ele pode fechar um candle de baixo ali e me dar uma lucratividade. Por quê? Porque é um padrão que ele está formando. Ó, ele está procurando formar um padrão. Eu já vou descer com ele de novo aqui, ó. Desci, abri o gráfico e entrei novamente, ó. Tá vendo? Abri o gráfico e entrei novamente. Por quê? Porque é um padrão de correção. Então, a partir do momento que eu acabei de fazer uma entrada aqui, ó, no fechamento, eu já entrei num padrão de correção de continuidade de movimento. Eu tenho as duas formas de fazer a minha entrada na região. O mais importante é estabelecer a região. Estabelecer a região, eu vou entrar com mais uma taxa, só espero que ele compute a minha taxa, é o mesmo lugar. Eu vou até traçar uma linha aqui para você ver, ó. É o mesmo lugar daquela hora. Vou passar uma faixa amarela para você, é o mesmo lugar. Eu entrei naquela região, agora entrei com duas taxas, e agora ele está querendo me trollar, né? Não vai. Essa região foi feita para ser corrigida. Ele já está fazendo um padrão ali, ó. Não tem como dar erro aqui. Se der erro nisso aqui, pode tirar o meu nome de Cadu. Tá lá, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. O que eu precisei para fazer essa entrada? Responde para mim, o que eu precisei para fazer essa entrada? Olha que interessante. No mesmo par de moeda, eu esperei o movimento chegar aqui na região de 50%. Ó, 100, 100, 100... 50%. Fiz uma entrada, depois esperei um padrão gráfico, fiz outra entrada dupla ainda para garantir. Ou seja, só aqui, ó, só aqui eu fiz 3 entradas, né? Fiz uma aqui, mais 2 aqui, 3. Pronto. Mais uma aqui, 4. 4-0. Quanto tempo eu demorei para fazer isso no gráfico? Responde para mim. Quanto tempo eu demorei para fazer isso no gráfico? Responde. Responde para mim. Consegue pensar assim, rápido, raciocinar rápido? Ó, quanto tempo será que o Cadu demorou? Vocês perceberam que eu fiz uma projeção do que aquela onda está fazendo? Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Olha só, essa onda, ela veio daqui de cima, fez esse rompimento e chegou aqui. Você percebeu que eu simplesmente fiz aqui, fiz o que, ó? Uma perspectiva de onda. Se a onda voltou nessa região aqui, ela pode corrigir, ela pode subir, ela pode caminhar, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode. Agora, dentro de um contexto de movimentação onde eu sei o que o gráfico está fazendo, o que eu posso esperar do gráfico? Eu posso esperar uma lógica de movimentação, como aqui eu já vi o que o gráfico está fazendo. Isso aqui é um grande padrão que acontece em qualquer mercado. Eu já vi o que ele está fazendo. Eu já vi que ele está num ABC de movimentação de correção desta pernada aqui. Então eu posso muito bem aplicar o que? A minha força de venda. O que você tem que entender é que o gráfico funciona trabalhando em regiões. Eu chamo de regiões de ouro. Por que regiões de ouro? Ó, porque o gráfico, dá uma olhada. Se você traçar patamares de expansão e retração, você vai ver o que? Regiões, ó. Regiões, regiões. O gráfico trabalha em regiões. Se você sempre traçar uma expansão e traçar um canal, traçar uma expansão e traçar um canal, você vai ver sempre o gráfico trabalhando em regiões. Ah, Cadu, abri o gráfico e não vi nada. Por que você não viu nada? Porque o gráfico não está trabalhando em regiões. Olha aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, o gráfico fez esse fundo aqui e fez esse topo aqui nesse candle. Traça uma região, projeta a região. Olha só, gráfico trabalhando novamente. Olha que ele veio aqui, 50%. Traço a mesma região que ele fez aqui embaixo. Ó, gráfico trabalhando 100% daquela região. Depois 50% da região. O gráfico sempre vai trabalhar dessa forma. Seja em qualquer
tempo gráfico, seja em qualquer formato de ativo, seja em qualquer mercado disponível para você operar. As regiões sempre vão estar ali, o gráfico sempre vai estar trabalhando ali. Ah, Cadu, eu abri o gráfico, não vi nada do que você falou. Pode ser que o gráfico não esteja tão claro. Se o gráfico não está claro, se a leitura não está clara, o que você tem que fazer? Nada. Simplesmente nada. Se não tem leitura, se o gráfico não está claro, se ele não marca essas regiões de ouro para você, se o suporte e resistência dentro desses canais não estão claros para você, você não tem o que fazer. Então, para você aprender a operar as regiões de ouro em suporte e resistência, você tem que saber fazer uma leitura do gráfico. O que você tem que saber fazer? Você tem que saber fazer uma... Vamos colocar uma letra aqui, né? Você tem que saber fazer o quê? Uma leitura do gráfico. Para entender o quê? As regiões do gráfico. Que regiões são essas? Regiões que eu chamo regiões de ouro, né? Essas regiões de ouro, que são as regiões onde? Que são as regiões onde acontecem os conflitos. Então, ao passo que você sabe como é que o gráfico caminha, ele vai formando o quê? Canais de suporte e resistência. Não é assim? Canais de suporte e resistência. Então, conforme você vai fazendo essa leitura do gráfico, o gráfico vai deixando regiões essas que são conflitos, onde vão funcionando canais. E aí você vai trabalhando a sua leitura, vai trabalhando aquilo que você conhece do gráfico para entender como é que ele se movimenta. Você não tem como fazer uma entrada de compra ou venda, você não tem como fazer uma entrada de valorização ou desvalorização do gráfico se você não sabe o que o gráfico está fazendo. Alunos, olha isso aqui, Boa tarde, professor. Hoje, 6-2, coloquei meus primeiros R$100. Depois de terminar o treinamento Hunter, 11% de lucro e já parei. Entradas de 2%. Tá vendo? Você já começa a ter o quê? Entendimento lógico de movimentação. Aí o aluno manda a sequência dele. Perfeito, maravilhosa. Você já começa a ter consciência de técnica, consciência de gerenciamento e mentalidade de alguém que sabe o que está fazendo. Quando você começa a se aprofundar, estudar, você busca sempre um patamar acima. Olha aqui, o aluno, olha a sequência do aluno. Aí ele diz assim, bom dia, Cadu. Agora bora para o próximo passo, estudar até atingir a mentalidade próxima do seu mentor, modelagem. Isso aqui é um aluno que está no caminho certo. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Isso aqui, gente, é pessoa que sabe o que quer da vida, entendeu? Não é oba-oba. O que eu mais vejo quando tem pessoas que entram em contato comigo é oba-oba. Sabe? A pessoa fica fazendo umas perguntinhas nada a ver, umas conversas nada a ver. Você já sabe que a pessoa é oba-oba. Você já sabe que a pessoa só está querendo perder tempo na vida. Não quer saber nada, não quer aprender, não quer se aprofundar, não quer ser ninguém. É um oba-oba. É diferente isso aqui, é gente que quer saber o que fazer, que quer viver do mercado, que quer aprender. Isso eu tenho o maior prazer em ajudar. Em que sentido? De mostrar qual é o caminho. O que você tem que estudar, o que você tem que fazer, qual é o método que você tem que utilizar, porque você vai ter lucro sim, se você for uma pessoa como essa. Dá uma olhada nesse aluno aqui, Se você escutar um barulho de porta batendo, tá um vento aqui, assustador, tá? Não liga não. Olha só, olha a entradinha do aluno, R$1.898, tá? Essa foi uma entrada dele do dia. Sendo que ele já mandou uma de 312, já mandou uma de 166, já mandou uma de 88. Aí o aluno manda assim para mim, desde o dia em que comprei o curso até agora só o Cadu, 6-0. Aí, quando alguém entra em contato comigo e fala assim, se ele vai aprender, eu falo assim, só depende da sua competência. Tem gente que não entende isso. Isso aqui é competência, Isso aqui é ser competente. Aí tem gente que pergunta assim para mim, Cadu, eu consigo viver do mercado? Olha isso, em um dia, R$1.898, R$312, R$166, R$88. Você acha que esse cara vive do mercado? Isso aqui foi um dia. É um dia. Foi 6-0. Um dia só. Você pode trabalhar um dia e ficar 29 dias sem fazer mais nada, se você for uma pessoa que sabe administrar seu dinheiro. Então os alunos respondem. Eu não preciso responder para você. Agora, se você tiver competência para se desenvolver e aplicar aquilo que deve ser aplicado, você tem um futuro brilhante. Olha aqui outro aluno.
Já comprei tanto curso que prometia ensinamento essencial se tornar trader e era tudo furado. Confesso que no seu eu até fiquei com o pé atrás, mas depois que eu olhei os teus vídeos e 30 minutos ensinando bem explicado e vendo os resultados dos seus alunos, eu confiei na pessoa certa, Cadu. Isso aqui é uma pessoa que está no treinamento. Por que eu trouxe esses testemunhos para você? Para você entender que para você compreender essas movimentações, ou saber as melhores regiões e saber como é que o gráfico funciona de forma correta, para você aplicar um método, uma teoria que funcione, você precisa se letrar em relação a isso. É a mesma coisa, você falar, eu vou morar na Alemanha. Tá bom, você precisa saber o que para morar na Alemanha? Você precisa saber alemão. Ah, eu vou morar no Japão. Tá, o que você precisa saber? Precisa saber japonês. Se você não souber, você tem que morar pelo menos numa região que tenha muito brasileiro. Por quê? Para você poder se virar. Como é que você vai entrar no mercado, vai querer fazer operações de valorização e desvalorização de ativos, mercado cambial, por exemplo, sem saber o que está fazendo? Você tem que aprender. Você tem que procurar conhecimento. Você tem que se letrar. Então não adianta. Não adianta. Não tem para onde correr. Ou você aprende, ou você estuda, ou você fica no oba-oba, como eu falei. As pessoas do oba-oba, que fica no oba-oba. É como se fica vidrado ali num joguinho, olhando para cima e para baixo. Isso aqui não é um jogo, isso aqui é técnica, isso aqui é aplicação de conhecimento diante do gráfico. Tanto é que o nome trader já diz negociante. Você sabe negociar ativos. No caso aqui, pares de moedas governamentais. É isso que faz um trader, por exemplo, de opções binárias. Só que para isso você tem que saber. Ninguém começa a trabalhar. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que trabalha no banco. Né? Hoje ele já está numa área de gerência. Mas ele falou que quando ele entrou, ele ficava lá na frente dos caixas ajudando o pessoal. Ele falou que era terrível, porque nem ele sabia mexer num caixa eletrônico. Quanto mais ter que ensinar. Hoje ele já é gerente de um setor. Então todo começo é difícil. Para uns mais, para outros menos. Depende de como essa pessoa vem através de como ele se desenvolve através de um ensino, através de um método. Mas todos são capazes de aprender, todos são capazes de buscar um patamar mais alto. Mas isso depende de cada um. Depende de cada um buscar, cada um se letrar, cada um conquistar. Tá bom? É isso que eu queria deixar hoje para vocês. Como aprender a operar o movimento do gráfico em regiões de ouro, de suporte e resistência para ser lucrativo no gráfico, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo amanhã, fica com Deus, fui!